Por séculos, os leões foram símbolos de poder e mistério. Mas e se eu te dissesse que alguns desses reis da selva são tão raros que muitos duvidam de sua existência? De leões brancos que brilham como fantasmas na savana, a feras negras envoltas em lendas, suas histórias foram esquecidas. Até agora. Prepare-se para uma jornada entre mitos e realidade, onde cultura, biologia e história se encontram. Por que esses leões são tão especiais? O que aconteceu com eles? E mais importante, será que ainda existe um rei perdido vagando por algum lugar do mundo? Os leões são mais do que apenas predadores magníficos. Eles sempre foram criaturas que despertaram uma profunda reverência nas culturas ao longo da história. O leão de Nemeia, que Hércules enfrentou, representa um dos maiores mitos gregos, onde o leão imbatível é derrotado por um herói e se torna símbolo de força indomável. Em diversas culturas, como na egípcia, o leão sempre foi associado à divindade, como em sua representação de guardião do sol, Ra. As civilizações mesopotâmicas, por exemplo, usaram a imagem do leão como símbolo de poder real, pintando-os em monumentos e fazendo com que se tornassem símbolos de força e domínio. Já as culturas africanas têm uma relação profunda com os leões, com diversas tribos e povos os considerando como reis espirituais ou deuses protetores, tanto nas lendas orais quanto nas práticas religiosas. Mas nem todos os leões que conhecemos são simples criaturas imponentes e veneradas. Existem leões cujas existências estão envoltas em mistério e lenda, como o leão branco de Timbavati. Conhecido por sua coloração raríssima e mística, o leão branco é considerado um presente dos deuses para a região da África do Sul. Sua condição genética, o leucismo, é responsável pela sua aparência, e os povos locais consideram esses leões como sendo portadores de uma energia divina. Encontrá-los é um privilégio raríssimo, e eles continuam a ser uma grande maravilha para cientistas e caçadores de lendas. Outro leão que desperta fascínio é o leão negro da Etiópia, cujas histórias remontam a séculos. Relatos sobre leões de pelagem negra sempre foram objeto de fascinação, embora não haja consenso sobre sua real existência. Alguns acreditam que esses leões seriam uma mutação genética rara, enquanto outros os veem como parte de uma lenda criada para explicar o inexplicável. A falta de imagens comprovadas e a escassez de relatos científicos criam um manto de mistério que torna esses leões ainda mais fascinantes. Na região de Tsavo, no Quênia, encontramos a história dos leões de Tsavo, conhecidos por sua falta de juba. Esses leões, durante uma série de ataques fatais a humanos no início do século XX, foram imortalizados não apenas pelo seu comportamento incomum, mas pela ausência de uma característica típica dos leões, a juba. Este fenômeno foi analisado por cientistas e teorias vão desde doenças até mutações genéticas, mas o fato é que esses leões continuam a ser um enigma biológico. Outro enigma interessante é o leão marose, encontrado em algumas regiões da África Oriental, que apresenta características únicas em sua pelagem, com manchas que lembram mais um leopardo do que um leão comum. Esses leões raros têm intrigado cientistas, que se perguntam se são uma subespécie ainda não reconhecida ou uma mutação genética rara. Relatos de caçadores e exploradores indicam um comportamento diferente do padrão dos leões comuns, o que só aumenta a sua mística. Para além de suas lendas e mistérios, os leões desempenham um papel crucial nos ecossistemas onde vivem. Sua presença nas savanas africanas, por exemplo, regula o equilíbrio entre as espécies. Eles são predadores de topo, responsáveis por controlar a população de herbívoros e, assim, garantir que o ambiente não fique superpovoado. No entanto, essas criaturas raras enfrentam uma ameaça crescente: a extinção. A caça ilegal, a destruição de habitat e o conflito com comunidades humanas colocam em risco a sobrevivência de muitas dessas variantes raras. É fundamental compreender a biologia dessas criaturas raras, como o leão branco ou o leão negro, para garantir que medidas de conservação eficazes possam ser tomadas. Esses leões raros, com suas características únicas e ameaçadas, precisam de nossa ajuda. O leão branco, por exemplo, sofre com a perda de habitat e a caça furtiva,
apesar de ser considerado um símbolo nacional na África do Sul. Em algumas regiões, os esforços de reintrodução têm sido implementados com sucesso, mas ainda há muito a ser feito para garantir que essas criaturas continuem a existir em seu ambiente natural. O trabalho de cientistas, conservacionistas e organizações não governamentais é fundamental para preservar as populações de leões raros, como os de Tsavo e os leões Marose. Os leões raros não são apenas um exemplo de biodiversidade ameaçada, mas também um símbolo de nossa responsabilidade como seres humanos para com a natureza. O futuro desses leões depende de ações concretas de conservação, apoio a projetos de preservação e a conscientização global sobre sua importância não apenas para o ecossistema, mas também como parte de nosso patrimônio cultural. Os desafios à frente são grandes, mas se pudermos nos unir em prol da proteção dos leões raros, será possível garantir que essas majestosas criaturas continuem a reinar sobre as savanas e as florestas do mundo. Ao proteger os leões raros, estamos preservando algo muito mais valioso do que uma espécie. Estamos preservando a própria ideia de realeza, força e mistério que esses animais representam. O futuro dos leões perdidos está em nossas mãos. Eles podem ser os últimos representantes de uma linhagem que sempre foi reverenciada, ou podem ser os primeiros de uma nova era de preservação e respeito pela natureza. O legado desses reis perdidos vive em cada um de nós, e é nossa responsabilidade garantir que essa majestade não seja esquecida.